Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Dando continuidade aqui às nossas aulas de desenho geométrico, hoje iremos falar sobre as servianas, né, que são as linhas notáveis de um triângulo, certo? O ponto de encontro das alturas, das medianas, das mediatrizes, das bissetrizes formam pontos notáveis no triângulo que iremos estudar cada um com detalhe e ver como se marca esse ponto utilizando a régua e o nosso compasso, certo? A nossa primeira serviana que iremos estudar são as alturas. Quando as alturas de um triângulo se encontram, ela forma um ponto notável que é chamado de ortocentro, certo? É o encontro das alturas. Então, iremos traçar as três alturas no triângulo e descobrir esse ponto. Só lembrando que todo triângulo ele tem três alturas. Por exemplo, se eu estou me referindo aqui ao lado BC, existe essa altura relativa a BC. Mas também existe uma altura relativa a AC. Basta eu virar aqui e tomar AC como base, ó. Eu vou ter uma altura que possivelmente ela vai ficar aqui por fora, certo? Ou pode ser que coincida aqui com esse lado, certo? Cada lado tem a sua respectiva altura. O que é a altura? É a distância entre a base e um vértice que eu quero traçar a altura a partir dele, certo? Então, vamos aqui traçar a nossa primeira serviana, certo? Eu tenho o triângulo aqui ABC. E eu quero a altura relativa ao ponto A. Então, o que é o que é essa altura? A altura é a distância, né? Quando eu falo distância, essa distância ela é perpendicular. Só observação que nem sempre a altura ela vai passar por dentro do triângulo, certo? Por exemplo, se eu quiser essa altura aqui relativa ao lado AC, pode ser que ela passe aqui por fora, certo? É só prolongar o lado do triângulo que eu encontro essa altura. Utilizando o procedimento para encontrar a perpendicular que passa por um ponto, você faz aqui um arco que vai interceptar aqui nos pontos 1 e 2. Agora, com a ponta seca em 1, você marca aqui, com a ponta 2, com a ponta seca em 2, você vai fazer essa outra marcação e a altura vai passar exatamente por esse ponto. Só marcar com a reta, certo? Se houver necessidade de você prolongar essa altura, você pode prolongar. A altura só é do ponto A para cá. Só que às vezes o encontro, né? O encontro não se dá dentro do triângulo e você vai ter que prolongar a reta, às vezes, do lado do triângulo para fazer as suas marcações, correto? Utilizando o mesmo processo, você encontra a altura dos outros lados. Então, pessoal, depois de traçado as outras alturas, né, da mesma forma que eu tracei a primeira, vocês vão observar, ó, as três alturas. Observe que, como eu falei, a altura nem sempre ela estará dentro do triângulo, somente essa primeira ficou dentro, ó. Se você observar a outra altura, quem será a altura relativa a esse lado? Não é esse segmento, porque ele não é perpendicular, certo? A altura ficou aqui, ó, por fora. Tá aqui o ângulo reto. E a altura relativa aqui ao terceiro lado também ficou aqui por fora. Tá aqui a altura fora do triângulo. E o que eu quero na verdade? Na verdade, eu quero o encontro dessas três alturas, ó. A primeira altura, segunda altura, terceira altura. Eu quero esse ponto de encontro, certo? E esse ponto de encontro é chamado de ortocentro. No caso aqui, o meu ortocentro ficou fora pelo fato do triângulo ser um triângulo obtusângulo, certo? Ó, sempre que esse ângulo aqui for maior do que 90 graus, que ele tiver algum ângulo maior do que 90 graus,
o meu ortocentro será fora do meu triângulo, certo? A outra observação é que se o triângulo for retângulo, né, o ortocentro irá coincidir com o ângulo de 90 graus. Vamos para mais um ponto notável. O ponto notável agora são as mediatrizes. Iremos traçar as mediatrizes, certo? O que é a mediatriz? A mediatriz é o segmento que ele divide o triângulo, ou seja, um segmento no seu ponto médio. E além de dividir no ponto médio, também ele divide de forma perpendicular, ou seja, a mediatriz não necessariamente ela vai partir do vértice aqui, certo? Ela não vai partir do vértice, ela vai dividir o ponto médio do triângulo, do lado do triângulo, certo? De forma perpendicular. Então, a técnica para você traçar as mediatrizes é a técnica de você encontrar o ponto médio de um segmento. No caso aqui, o nosso segmento BC, iremos encontrar o ponto médio de todos os segmentos e o ponto de encontro é chamado de circuncentro. E outra curiosidade é que esse circuncentro, ele é o centro de uma circunferência que circunscreve este triângulo. Iremos traçar no final. Então, vamos aqui usar a técnica aqui para traçar o ponto médio de um segmento, certo? Você põe uma abertura maior do que a metade, com seu compasso, e faz a seguinte marcação, ó. Uma marcação. Do outro lado agora, mesmo procedimento, você faz a outra marcação de forma que o ponto se cruze, encontrando aqui dois pontos, certo? Traçar novamente aqui esse. Beleza, aí é só você traçar a sua mediatriz. O mesmo procedimento você vai fazer dos outros lados e assim você encontra o encontro das mediatrizes, que é o nosso circuncentro. Pronto, eu já tracei aqui as minhas 3 mediatrizes, observe, né, com o procedimento de encontrar um ponto médio do segmento, e eu encontrei aqui o ponto de encontro das 3, certo? O ponto de encontro é chamado de circuncentro. E esse ponto, ele é o centro de uma circunferência que circunscreve esse triângulo. Você pode traçar aqui a sua circunferência com o centro aqui na mediatriz. E pronto. Está encontrado aí o nosso circuncentro, que são os encontros das mediatrizes, certo? Chegamos aqui ao nosso terceiro ponto notável, que é o encontro das nossas bissetrizes. O encontro das bissetrizes é um ponto notável que é chamado de incentro, certo? Incentro, encontro das bissetrizes. Então, primeiramente é você traçar as bissetrizes. Quando você encontrar as 3 bissetrizes, você encontra o ponto de encontro dela e esse ponto é chamado de incentro. Ponta seca no vértice A e faz uma marcação que intercepta aqui os 2 outros lados, certo? Agora, com a ponta seca em cada um dos lados que você marcou, ponto 1, ponto 2, você faz a sua terceira marcação. E é por essa terceira marcação que a sua bissetriz vai passar. É só você marcar agora com a régua. De forma análoga, você vai fazer com os outros vértices. Então, depois de traçado aqui as 3 bissetrizes, você observará que elas se encontrarão aqui em um ponto. E o nome desse ponto é dado de incentro. Esse ponto ele coincide com o centro de uma circunferência. O centro de uma circunferência que está
interno a esse triângulo, certo? Ou seja, que está inscrito nesse triângulo. Aí você pode traçar aqui a sua circunferência, que vai tangenciar aqui os lados do triângulo, certo? Fazendo aqui a circunferência. Esse é o nosso incentro. Por fim aqui, galera, eu tenho o encontro das medianas. O encontro das medianas é chamado de baricentro, certo? As medianas é o segmento que parte de um vértice e divide o ponto médio do outro segmento. Ela difere da mediatriz porque a mediatriz não necessariamente sai do vértice do triângulo. A mediatriz é o ponto médio, só que é um ponto médio perpendicular. Aqui não, eu saio do vértice e encontro o ponto médio do triângulo, certo? Você pode encontrar o ponto médio utilizando o mesmo procedimento de encontrar o ponto médio de um segmento, certo? Ponta seca na extremidade, faz uma primeira marcação. A ponta seca aqui na outra extremidade do segmento, faz aqui a segunda marcação. Aí é só você interligar esse ponto ao vértice do triângulo, certo? Você encontrou aqui a sua primeira mediana. Você vai utilizar um procedimento análogo e vai fazer as medianas dos outros lados. Pronto, já fiz aqui as minhas marcações, certo? Fiz aqui as minhas 3 medianas. E o encontro dessas 3 medianas, como já falei, é chamado de baricentro. Só uma curiosidade, pessoal. Cada mediana dessa, ela fica dividida, né? Ela fica dividida na proporção de 1/3. Ou seja, a parte menor, ela é 1/3 e a parte maior 2/3, certo? Essa é 1/3 e essa é 2/3. E outra curiosidade é que aqui é o ponto de equilíbrio do triângulo. Beleza?